Já pensou em ganhar um carro 0 km? Nos 60 anos de Lojas Adelino, quem ganha o presente é você. Promoção aniversário premiado. A cada R$300 em compras você ganha um cupom. São mais de R$100 mil em prêmios. Um carro 0 km e mais 60 produtos em premiação. A loja apaixonada pelo cliente festeja e o presente é nosso. Apaixonadas pelo cliente. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, somar, inovar. Crescer, fazer, unir, fluir, viver. Com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433. Alcino Zanata Ferragens, as melhores ferramentas, ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. Alcino Zanata Ferragens, 74 anos no comércio de Criciúma, credencia a qualidade de produtos e bons serviços. Faça-nos uma visita. Relembrando e valorizando personalidades de grande importância. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Fatos e Boatos com Irene Costa. Oferecimento: Distribuidora de Alimentos Pão Quente, Rua Duarte da Costa, próximo à Prefeitura de Criciúma, e Litorânea Gás, na sua porta, na sua rua. Entrega rápida aos sábados, domingos e feriados. Portal Nações, boa noite você que nos dá o prazer da companhia, da audiência, do Ibope. Nas redes sociais não face tanta questão de zilhares de seguidores, essa é a nossa geração, e sim preferência pela qualidade, bem antes da quantidade, e por aqui não é diferente. Temos trazido pautas interessantes, assuntos pertinentes, mensagens preciosas. Tenho modestamente a impressão que temos feito bons programas de conteúdo e conhecimento, certo? Tenho recebido muito aceno, não só nas redes sociais, como pessoalmente, sobre pessoas interessantes que trouxemos, como na última semana, os irmãos Narciso da Rocha, né? A Maria das Graças e o irmão dela, o Eduardo, que foi uma entrevista maravilhosa, repleta de conteúdo e de espiritualidade. Agora não temos culpa se o mundo virou do avesso. Tenham certeza que quem educa para o conhecimento traqueja cidadãos bem mais preparados, longe de consumo e competições inúteis, como temos visto nos dias atuais. Esse tempo descartável, como nos últimos tempos, é quase um habitué. Se ocupar com conhecimento é fantástico. Nossa pauta de hoje não deve ser diferente. Histórias de superação, de resiliência, de conquistas do universo feminino. Mulheres que primeiro pensaram em crescer profissionalmente, para depois então usar das artimanhas femininas. Mulheres fortes temos aqui hoje na mesa e vou apresentá-las de pronto.
Neura Maria Correia da Costa. Já não é estreante por aqui. Já esteve em bela entrevista na véspera de eleição importante para o seu segmento. Advocacia, administradora e advogada pós-graduada. E se puxar um samba do Martinho da Vila, porque na minha vida tudo vira samba, tudo vira música, né? A gente cantaria pra ela: olha a mocinha inteligente que tem no batente o trabalho mental, que é elevado e pós-graduada, psicanalizada, intelectual. Lembra disso? Mas em um preâmbulo descontraído, só para dar boa noite a este sorriso franco. Muito boa noite, Neura. Muito boa noite, Neninha. Gostou Boa da noite musiquinha? para os ouvintes da Rádio Nações. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Né? Que bom, o prazer é nosso, seja bem-vinda. Contar que Neura já respondeu pela presidência da Comissão Fiscalizadora da OAB Criciúma, tô certa? Comissão de Fiscalização da OAB. Certo. De Criciúma. É membro da Comissão de Combate à Violência Doméstica, seccional da OAB Santa Catarina, e atuante em várias entidades ligadas ao direito, sendo ainda membro do Conselho Municipal de Direitos da Mulher desta cidade. Hoje também presidente da Comissão da Mulher Advogada OAB Criciúma. Um prazer ser voluntária na OAB. Bem-vinda. Aqui também conosco nossa velha amiga, das rodas, do passado, do presente, do Morro dos Conventos, Rosana Guimarães Correia. E vejo que ambas são Correia. Seria uma feliz coincidência? Uma feliz coincidência. É mesmo? Temos parentesco, né? Mas digo que Rosana sempre foi uma mulher de ponta. Dentro da maneira discreta de ser, foi construindo seu mundo. Mãe, mulher, advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário, ex-delegada da CAA, né? É assim? CAASC, subseção OAB, Criciúma, ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada desta cidade, até chegar hoje à vice-presidência da OAB Criciúma. Farto currículo, hein, dona Rosana? Com a graça de Deus, né? Muito boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, ouvintes da Rádio Nações. É sempre um prazer estar com vocês. Muito boa noite, seja prestando bem-vindo. a nossa solidariedade ao programa, né? A nossa amizade. E muito feliz em estar fazendo parte desse teu momento. Que bom, lembrar que a Rosana é filha de radialistas, né? Todos os mais antigos, como eu. Lembram da dona Diná Guimarães Dona Diná Correia. Guimarães e o seu Valdir Porto Correia, que foram da Rádio Difusora, fizeram história em Criciúma, né? Irmã do Reginaldo Correia, meu marido é fã no futebol, né? Da rádio nossa co-irmã, não, mas é nossa Rádio Eldorado, né? Uma das mais antigas. Muito bom, meninas, bem sentadas à vontade, aqui simplesmente uma sala de visita. Um bate-papo informal. Papo informal, quero saber de pronto para ambas como tem visto a escalada judiciária no Brasil, com tantos contornos inimagináveis. De maneira franca nos digam, o direito é mesmo uma área sem limites? Olha, é uma pergunta meio complicada. O direito é uma área sem limites. Eu acredito que foi feito dentro dos nossos códigos, né? Ele é regulador da conduta do ser humano, ele limita muito, mas ele é uma área sem limites dentro da nossa democracia, onde começa o teu direito, termina o meu e vice-versa, e a nossa Carta Magna está aí. E eu acredito que será sempre sem limite o direito, porque os advogados estão justamente aí para defender as causas do cidadão, e quando não há uma regulamentação legislativa para o direito, o juiz ele é obrigado a dar uma definição judicial dentro do processo. Que parece mesmo? Eu penso da mesma forma e, por outro lado, eu penso também que o direito ele está limitado, como a doutora Rosana colocou, à legislação e aos princípios, né? Quando não há uma legislação que possa orientar um conflito, parte-se para os princípios, né? Tanto o advogado que deve invocar, como o juiz, se não invocado o princípio, ele pode julgar dentro dos princípios, né? Todo mundo tem direito de defesa. É uma área de interpretação e subjetividade, né? Mas objetiva é buscar o direito. Se não conseguimos o direito, buscamos a justiça. Sim. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Garantida pela nossa Constituição Federal. É duro, né?
Não, é justo. É a justiça. Antes de entrar nos meandros objetivos de suas ocupações, paralelo a nossas mazelas de hoje, como diz, o que nos dizem da efetividade da medida protetiva no combate à violência contra a mulher? Como realmente fazer valer a medida para que seja realmente eficiente? Porque até agora, o que temos visto... hoje mesmo, o noticiário de fim de tarde era uma coisa... Eu ouso dar a minha opinião. A medida protetiva, ela é efetiva na maioria dos casos. Porque se formos considerar o número de denúncias, o número de inquéritos, o número de processos por crimes de violência doméstica, a gente vê que é um número significativamente menor. Ou seja, tanto a polícia quanto o judiciário, num trabalho conjunto, conseguem quase que dominar a proteção. Mas sempre tem aquele mais ousado que consegue também driblar uma segurança da proteção. Não existe uma proteção absoluta, né? Eu tenho impressão que não está sendo assim efetiva, né? Mas é efetiva. Só que tem alguns casos que fogem do controle, porque são pessoas, são seres humanos que têm suas vidas, né? Suas casas. Vou dar um exemplo, um PM, ele está ali no serviço, né? Então, durante aquele espaço de tempo que ele está prestando a sua guarda, ele está efetivamente protegendo essa vítima. Às vezes não dá nem tempo da vítima acionar o botão do pânico, que hoje nós já temos na PM o botão do pânico, um aplicativo. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Se a vítima não tem nem tempo, porque às vezes a investida do agressor é tão rápida que não dá tempo dela acionar o botão do pânico. Podemos dizer que a medida não foi efetiva? Não, é relativo. Ô, Rosana, pode explicar como é que funciona esse botão do pânico? O botão do pânico, tu faz a ocorrência e tu recebe uma medida. Se tu pede para a delegacia da mulher, tu recebe uma medida protetiva que vai para o juiz com o pedido. Dentro de 48 horas, o juiz tem que definir esse pedido ou não, que é a medida protetiva mesmo para o agressor não se aproximar. Caso o agressor se aproxime, a mulher tem como ligar. É um aplicativo. É um aplicativo, né? Uhum. E o aplicativo também, ele consegue identificar a distância do agressor da vítima. Porque na medida protetiva, o juiz já determina um limite que o agressor não pode se aproximar da vítima. Esse dispositivo a gente consegue identificar pelos relatórios da PM, que recebe semanalmente esses relatórios, às vezes diariamente, para ver se o agressor se aproxima da vítima, se ele está cumprindo a medida protetiva ou não. Como a Neura falou, a gente tem inúmeras leis que protegem as mulheres. Eu penso que hoje o nosso maior problema no Brasil é a falta de efetivo das polícias para conseguir o cumprimento dessas leis e a fiscalização também. Eu trouxe uns dados aqui que em 2022 foram 18 milhões de mulheres que sofreram violência doméstica no Brasil. 18 milhões, é muito. Meu Deus. Então, existe leis protetivas, mas falta um efetivo policial, um efetivo judiciário, para que essas leis sejam fiscalizadas e cumpridas também. Que é difícil, né? É difícil, porque isso é cultural. Eu acho assim que deve ser. Eu vou até mais além. Eu penso que temos uma legislação protetiva. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais elogiadas internacionalmente. Agora, precisamos que os governos, não estou falando aqui politicamente, partidariamente, mas precisamos que o governo, a sociedade, as mulheres clame para que o governo estabeleça políticas públicas e dê efetividade a essa Lei Maria da Penha. Por exemplo, a Lei Maria da Penha institui centro de referência de atendimento à vítima. Nós não temos, eu acho que se tiver um centro de referência em Florianópolis é muito, né?
Então, Como funcionaria esse centro de referência? A mulher seria atendida como vítima, né? Tá, mas hoje a mulher tem uma causa. Onde é que ela psicológico. procura aqui? Aí é que está. Agora, Criciúma está formando o fluxo, o protocolo de atendimento da vítima. É uma coisa que ainda está sendo montada. Mas eu vi a juíza Gabriela falar tanto disso já há um tempo atrás. Então, concluindo meu raciocínio a respeito da Lei Maria da Penha. Políticas públicas, elas precisam ser efetivas. Não, temos uma lei maravilhosa, mas essa lei precisa ser primeiramente cumprida pelos organismos União, Estado e município. Criciúma precisa de uma casa de acolhimento da vítima. Sim. Então, ainda tem instrumentos que precisam estar presentes na vida dessas vítimas. Elas precisam ser acolhidas com atendimento humanitário. Temos aí projetos maravilhosos, mas eles precisam de recursos do Estado, município, da União, para serem estabelecidos, construídos, mantidos, para que efetivamente essas medidas protetivas tenham real efetividade. O que tu pensa, Rosana? Antigamente a gente tinha aqui a casa de abrigo, a casa-abrigo da mulher. Ela era destinada às vítimas de violência doméstica. Essa casa está fechada há uns 2, 3 anos e houve uma mudança, uma mudança do objetivo. Perdeu-se a casa. Né? Então, as mulheres hoje elas têm uma outra forma de abrigo pelo município, que não é o adequado dentro da Lei Maria da Penha, não cumpre as determinações da lei. E as mulheres de Criciúma ficam carentes desse tipo de tratamento. A OAB, como órgão de fiscalizador, às vezes a gente tenta ajudar da melhor forma, com conversas com a delegacia da mulher, conversas com a PM, com o judiciário, para ver qual é a melhor forma da gente resolver isso. Mas hoje a gente tem essa carência da casa-abrigo. Que coisa. Um dos fatores, que a gente já vai começar agora, né, Neura? A OAB por Elas, que é um projeto desenvolvido pela OAB de Santa Catarina, que é de acolhimento às vítimas de violência doméstica, que eu passo para a Neura agora, que ela vai conseguir fazer um aparato melhor desse projeto, que ela vai ser uma das coordenadoras que faz parte da comissão dela dentro da ordem, OAB por Elas. Tá, peraí que já vamos falar isso. Antes eu quero perguntar para vocês, trocando opiniões aqui, né? Sim, claro. Por que acham que o mundo ficou tão cruel justamente em cima de quem traz a vida? Por que a mulher tá nesse foco agora, gente? Ou sempre foi assim, era velado? Historicamente... Ou porque foi essa explosão, que até o Jabur fazia umas crônicas muito boas, que a mulher se expandiu em músculo, né? E ficou bombadona, e os homens com seus começaram a se encolher e de repente ficaram... Não tem nada a ver. Eu não creio. Eu creio que a cultura no Brasil, e especialmente mais ainda no Sul, é a cultura patriarcal, onde o homem manda e a mulher obedece. Antigamente, as mulheres se encolhiam mais e não tinham coragem de denunciar. Então, hoje se vê uma explosão de números de violência, porque hoje as mulheres estão sendo mais esclarecidas, a tecnologia dos aplicativos da internet, cursos virtuais, especialmente depois da pandemia, as mulheres estão buscando mais a informação a respeito. E, consequentemente, o conhecimento vem, as reações também. Então, hoje as mulheres estão com mais coragem de denunciar. Então, onde o número de registros está aparecendo mais. A OAB de Santa Catarina, sempre na busca de efetividade da legislação, fazer cumprir e na preocupação com a mulher advogada, mas também todo o direito que se conquista para a mulher advogada, ele também se estende para a sociedade, de alguma forma. Então, foi lançado esse projeto do OAB por Elas em Balneário Camboriú. E foi um projeto piloto, foi maravilhosamente aceito. E efetivamente a violência durante o verão diminuiu, porque era sazonal em Balneário Camboriú. E foi estadualizado esse projeto. E agora eu faço parte da Comissão de Combate à Violência Estadual.
estamos aí com o apoio da diretoria, doutor Alisson, presidente da OAB, doutora Rosana, a vice, nos apoiou nesse sentido de trazer esse projeto para Criciúma. Esse projeto envolve a OAB, lançou um edital, advogados e advogadas se inscrevem para fazer um atendimento voluntário na delegacia da mulher. E com esse atendimento, a vítima que chegar na delegacia, ela vai ser atendida por um advogado ou por uma advogada. O que antes era atendido por um escrivão, na maioria das vezes, homens, que não tem tanto essa sensibilidade, até porque eles estão com foco em investigações, ao ver masculino, muito mais importantes, o que na verdade não é. Uma vida humana, uma vítima que vai fazer um boletim de ocorrência, ela pode ser uma vítima de feminicídio potencial. Então vamos fazer esse atendimento na delegacia. A mulher vai ter um acolhimento, a vítima vai ter um acolhimento humanizado, vai sair dali daquele atendimento esclarecida, com conhecimento e a possibilidade de decidir se ela quer divorciar, se ela quer pedir a guarda do filho, se ela quer pedir uma medida protetiva, se ela quer sair de casa e não perder seus direitos, ou ela quer que o agressor saia de casa, enfim, qualquer outra medida judicial vai ser orientada, né? Vai ser orientada. Ela vai ter uma assistência jurídica na própria delegacia. Na própria delegacia, sem custo, porque normalmente a vítima que vai sem recursos para uma delegacia, ela sai sem saber o que fazer, né? Não tem esse conhecimento e nem potencial financeiro para contratar um advogado. Então ela vai sair dali esclarecida juridicamente dos seus direitos e já com um advogado, uma advogada auxiliando ela naquela necessidade jurídica, naquela trajetória difícil que ela está atravessando. E isso é um avanço. Isso é um avanço então, assim, muito ela grande. Sabe com quem contar, né? Isso para nós. Toda mulher uma vez já passou um dia de um desespero, para onde que eu vou, né? Para nós que lutamos. Então, eu imagino a cabeça de uma mulher numa hora de desespero, com filhos, às vezes pequenos, tudo. Não tem aquela. Parece uma fadinha do conto de fada para me ajudar aqui. Para nós que lutamos pelo direito então, da mulher, é muito importante. É um passo grande nessa perspectiva de diminuir a violência doméstica. E uma das coisas que vai dar uma assistência maior também, e aqui em Criciúma a gente está procurando conversar com a DPCAM, é o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher, com a última lei sancionada pelo presidente Lula. E o 180, que é um canal também fantástico, que por um tempo parou de funcionar, né, Neura? Agora ele voltou também. Ai, que bom. Que a mulher pode mandar o WhatsApp 180, pode ligar para o 180 e ele vai ter um canal direto com a polícia. Hoje a vítima não precisa nem falar, porque às vezes está num ambiente onde ela não pode falar, não pode ter, né? Então ela pode digitar no WhatsApp uma denúncia. Isso é muito importante. Ótimo. Porque, como eu te falei ali, mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência doméstica em 2022. Isso são os casos de denúncia, fora as subnotificações, que são aquelas onde as mulheres não procuram, né? As delegacias não procuram a polícia militar e acabam sofrendo dentro de casa, que a gente sabe que tem várias. Meu Deus. Tem várias. E aí, Irene, vem a importância do teu programa de levar para as ouvintes todas essas informações. Sim. Por quê? Porque a mulher, quando ela tem a informação, ela sabe onde buscar. Sim, é por isso que eu quero desmistificar, porque às vezes a gente fala muito em siglas, em coisa. Às vezes tem que falar, né? Às vezes eu falo com catedráticos aqui de qualquer assunto, eu peço desçam. Desçam, porque o que me interessa é atingir realmente a massa, né? O Brasil é o terceiro país em violência doméstica. Fazer quadros, né, de honra, muita honraria, muita... Hoje em dia o mundo tá mais prático. E estamos aí na luta, se ajudar, né? Ô, Rosana, tu não usa óculos de grau? Não. Nossa, que bênção, né? Que bênção. Como é seu trabalho como vice-presidente da OAB Criciúma? Me explica como é que é o Beabá, como é que é essa história? Olha, foi mais um desafio, né? Não foi só uma outorga. Não. Houve uma eleição, nós fomos eleitos. Muito trabalho.
A OAB de Criciúma, ela atua em Criciúma, Cocal do Sul, Forquilim, Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Treviso, Uruçanga, Siderópolis, Balneário Rincão. Então, ela tem uma abrangência muito grande. Então, hoje nós temos, ainda pedi os dados para vir para cá, ativos, deixa eu ver se eu acho minhas anotações aqui, ativos advogados, nós temos 2.315 ao todo. Olha só. 1.200 em toda essa região. Em todas essas regiões. 1.282 advogadas e 1.033 advogados na ativa. Fora os que estão licenciados, porque estão ocupando algum cargo eletivo, alguma coisa. Com esses, os licenciados, dá em torno de 3.000 e poucos, 3.050 advogados por aí. Então, assim, é uma função... Tá, e daí a OAB... Me troca em miúdos. Porque eu sei que quando ele se forma, a primeira coisa que eles querem passar. É um órgão de classe, né? Meu irmão falecido, irmão querido. A primeira coisa chegou buzinando que tinha passado na OAB. E pronto, né? Porque tu só é advogado depois que tu presta o exame de ordem e que tu recebe a tua credencial. Faz o juramento, que é o teu último compromisso é o teu primeiro compromisso com a instituição, né? Tu faz o juramento e recebe a tua credencial. Aí tu é considerado advogado. Se tu não tens o exame da ordem e tu não passou, tu é bacharel em direito. E uma informação, eu recebi a minha credencial das mãos da doutora É Rosana. verdade, eu tive a honra de entregar a credencial para a doutora Neura depois de um extensos anos de prestação de serviço à Justiça Federal, né, doutora? Só para conseguir, Heleninha, a OAB tem 39 comissões temáticas, tá, dentro da nossa subseção, e eu gosto muito da participação dessas comissões na sociedade, porque a Comissão da Mulher, Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Jovem Advocacia. A Comissão da Jovem Advocacia, ela dá um suporte para o jovem advogado quando ele recebe a sua credencial, dando apoio em todos os sentidos, né? E são 39 comissões que acabam ajudando a nossa sociedade de Criciúma a também o nosso papel como cidadão, né? Isso tudo sai da OAB de Criciúma. Aqui nós temos 39 comissões temáticas. Que bacana. Tu não divide mais escritório com um colega? Eu divido escritório com o doutor Augusto, continuo dividindo. Sim. E é de certo até a gente cansar de... Porque há muitos anos já a gente divide escritório. Já tem, né, um par de anos. Já há bastante anos. Pois não. Qual o protagonismo da OAB de Santa Catarina a nível nacional atualmente? Eu acho que a OAB de Santa Catarina, ela entra, tá, a nível nacional porque nós temos... Santa Catarina tem a primeira mulher presidente de uma OAB estadual. De uma seccional, que é a doutora Cláudia Prudente. Depois de 90 anos, é a primeira mulher que preside a nossa OAB estadual. E das 27 seccionais de ordem, somente 5 são presididas por mulheres. Tá? Então, hoje a gente pensa que... E o protagonismo também da OAB de Santa Catarina, que sai muito projeto das subseções, vai para a seccional, da seccional é levado para nacional, que foi o caso do balcão virtual. Eu escutei informalmente uma entrevista com a advogada Salete Somariva, que estava deixando um cargo e vinha outra, né? Ela estava meio que assim, não sei, pelo que eu percebi, estou falando leigamente, que saía uma mulher e ela estava com pena de deixar o pessoal... Sabe alguma coisa sobre isso? A desembargadora Salete é uma desembargadora aposentada e ela ocupava o espaço dentro do tribunal pelo 5º Constitucional. E ela se aposentou agora compulsoriamente, né, aos 75 anos de trabalho, de dedicação à advocacia, e é uma pretensão dela muito grande de voltar aos quadros da OAB. E a gente vai ter o maior prazer em entregar a sua credencial. Eu acho que é um dos nomes mais fortes aqui do Sul, né? Ela foi um legado, ela foi nossa presidente aqui em Criciúma. Eu escutei uma entrevista. E especialmente na luta contra combate à violência. Ela
coordenadora, exatamente, foi continua pioneira, coordenadora de honra do CEVID e outros órgãos. Ela sempre foi muito participativa na luta e combate à violência doméstica. Então, certamente, vocês vão recorrer ao trabalho dela. Não, a gente já sim, existe. já, ela é existe, parceira. Ela é parceira, ela está sempre conosco quando a gente precisa de alguma troca de ideias. Agora a gente tem um projeto da Casa de Acolhimento aí que está sendo discutido, alguma coisa nesse sentido. Ela sempre foi muito parceira. E agora com esse projeto que ela tem de voltar à advocacia, vai ser recebida de braços abertos, com certeza, e vai nos ajudar cada vez mais. Que ótimo. E aqui, dona Neura, eu queria saber da senhora como é advogar e defender uma vítima de violência doméstica. Eu vinha no caminho comentando com a doutora Rosana. Eu me aposentei em 2013 e fiz a prova da OAB em 2014 e comecei a advogar em janeiro de 2015. E logo me envolvi nas comissões temáticas da OAB, até para descobrir a profissão, porque eu trabalhava no judiciário, mas do outro lado, né? No serviço público. E na medida que eu fui me envolvendo e me apaixonei pelo tema da Comissão da Mulher, até que a doutora Rosana era presidente da Comissão da Mulher na época, me apaixonei pelo tema e, claro que quando a gente busca o conhecimento, isso agrega depois no exercício da profissão. Claro. Né? Hoje eu trabalho mais com a vara de família, o direito de família e previdenciário, do que com a própria direito do trabalho que eu exerci durante 30 e poucos anos, né? Por quê? Porque me apaixonei pelo tema. E atender uma mulher que sofre de violência doméstica e ofertando aquele conhecimento que eu adquiri participando das comissões da OAB, saindo de Criciúma para ir a uma palestra em Joinville, um evento, prestigiar um evento em Navegantes, em Florianópolis. Cada evento que a gente toma conhecimento do tema, vai se aprofundando. Às vezes ouve o mesmo tema, mas sobre outro viés. E aí tu adquire esse conhecimento, essa experiência. Quando tu vai atender uma vítima e faz esse atendimento humanizado, né? Oferece o ombro, oferece um colo praticamente, porque a mulher chega fragilizada, às vezes disputando guarda de filhos porque o marido não quer pagar a pensão. O que ele faz? Ele vai lá e pede a guarda da criança para entregar para um parente. Então isso assim, toca muito o meu coração. E então esse exercício da profissão agora, vamos dizer que é a minha segunda profissão no segundo tempo, né? Tem que ter um coração de ferro, né? Tem que ter um coração de ferro. Eu não conseguiria. Tem que ter paixão e tem que gostar, tem que buscar o conhecimento. Não é fácil, né? E ao mesmo tempo é prazeroso porque você vê que você está investindo no seu trabalho, no conhecimento, mas ajudando outras mulheres e tentando fazer um mundo um pouco mais ameno, né? Ótimo. E dar amor sempre em qualquer profissão é louvável, né? Sim. Traz um prazer para a gente maior ainda do que para quem está recebendo, outro, né? A gente Com só certeza. recebe aquilo que dá, né? É. Te entrega. Eu gostaria de fazer uma pergunta bomba. Não é, Andres, que nós temos uma pergunta bomba? Estão preparadas? Com Respondam certeza. como quiserem, até porque é uma coisa bem delicada. Mas eu quero só saber a opinião de vocês. O que vocês, como advogadas, me dizem sobre a operação que está sendo realizada em Santa Catarina, essa operação Mensageiros? Os prefeitos estão em seus gabinetes? Eu respondo tranquilamente, até não vejo que seja uma pergunta bomba. Não, é porque às vezes assim, é uma coisa que todo mundo... Hoje eu até fiz uma postagem, eu disse, meu Deus, já não basta os cargos, né? O gestor público... E depois assim, eu vi que ninguém comentou, disse, eu acho que o povo tem medo, mas assim, é uma coisa que a gente tem que conversar. Porque erros acontecem e agora, meu Deus, foi uma pleiade. Eu Estado? como fui servidora pública, né? Com responsabilidade do cargo, seja desde que eu comecei com 18 anos no balcão da vara, a direção, você tem a mesma responsabilidade civil por aquilo que está fazendo. Então, seja prefeito, seja qualquer servidor público, que um prefeito é um servidor público, ele tem responsabilidade pelo cargo. Claro, então, a apuração, as operações que estão sendo feitas... vultuosas, né?
o que está sendo feito, isso ainda está em investigação. O que não se pode... Já tornou-se réus. O que não se pode é condenar antes de haver o devido processo legal. Sim, mas quando torna-se réu, já tá visto? Não. Ele torna-se réu, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de apresentar estão em processo. Estão em processo, então investigação. Esses processos correm em segredo de justiça. Então, assim, pra gente opinar é difícil, porque a gente não tem acesso ao processo. Né? E não... Bem, como a gente começou a nossa entrevista, todos têm direito à defesa. O processo provavelmente ainda está na fase de inquérito, ainda não virou processo, né? E na realidade a gente não sabe autor. Alguns ainda investigam, ainda tem investigação. Investigada. Hoje eu soube, eu já li que teve a primeira, a segunda e a terceira, foi 3 estágios. Sim. E hoje teve mais um estágio que veio uma play, disse que os montantes, mas eles estavam conversando. Mas até onde se sabe, ainda não houve condenação de nenhum deles. Na realidade, então, eles ainda estão apurando os fatos. Pelo tempo não foram nem indiciados ainda. É um processo. Tá, mas quando eles se tornam réus, eles já são indiciados, gente? Não. Se ele se torna réu, estava ele investigado. Já está indiciado. Investigado, ele passou a réu. O que é o réu? O réu, ele já foi denunciado. Foi denunciado. Mas até que prove em contrário, ele pode ser inocente ou pode ser culpado. Aí, então, vai ter que ter o devido processo legal, judicial, onde ele vai ter a oportunidade de se defender. E aí, então, quando tiver uma sentença condenatória ou absolutória, então, ele se torna réu ou absolvido inocente. Então, tem aí se torna réu definitivo, então. Porque hoje eu li que já... Condenado. Réu, ele pode ser durante o processo. Ele vai haver uma condenação ou não. Através de uma sentença. Certo. O povo quer saber. Advogado ganha dinheiro? Se ele trabalhar bastante, ganha. Agora, se vai ser muito dinheiro ou pouco, isso também está na proporção do seu trabalho, da sua competência, do seu conhecimento, do seu envolvimento com a profissão. Porque não existe almoço grátis. Né? Exatamente. Tudo é questão de amor à profissão também, né? Porque eu conheço várias profissões que ganham muito dinheiro, não têm amor à profissão e vice-versa, né? A advocacia é um ramo fantástico, tem vários caminhos também dentro do... Eu acho fantástico. Se ganha dinheiro, ganha o suficiente para tu viver. Tá. Honestamente. Citem até 5 perguntas que um advogado está acostumado a receber. A responder. Até 5 perguntas, digamos assim, como diz o arquiteto, não vem aquela dizendo assim, me dá só uma diquinha, né? Isso é uma consulta. Então, o que eles costumam perguntar? Será que vai demorar? Vou me incomodar muito? Eu sempre digo pro meu marido, coisas que eu não quero precisar. Mas a gente precisa. Mas a advocacia não é só. A advocacia não é só para resolver conflito, é preventiva também, né? Preventiva. Mas daí são os muito organizados, né? Assessoramento. Assessoramento, exatamente. Perguntas, vamos? Não tem? Doutora, esse processo vai demorar muito? Primeira. Qual é o valor dos seus honorários? Certo. Segunda. Doutora, mas você é condenado? É só dar uma olhadinha. Não precisa, né? A senhora não precisa perder muito tempo. Eu vou mandar uns documentos aqui pelo WhatsApp, a senhora me diz aí se eu vou ser condenado ou não. Ai, meu Deus, eles acham que é assim prático, né? Existe isso. Mas a gente entende. Eu costumo dizer que os médicos cuidam da saúde, né? E o advogado cuida do teu patrimônio. Mas é cultural isso, as pessoas não pensam assim. Não. Elas vão no médico. Tu vê, a minha cabeça, eu digo assim, eu não quero precisar de advogado e de polícia. Exato. Porque eu sei que é uma coisa que vai me doer o coração. Se Mas precisar. por quê? Ai, não sei, porque eu acho que vai ser... ali para orientar, eu já tive várias vezes, inclusive, ela sabe, eu já tive várias vezes, assim, em questões que eu acho difícil de resolver. Mas a gente está ali justamente para tentar resolver. Tem situações que não dependem do advogado. Tem situações que não dependem do médico, né? Óbvio que tem situações que dependem.
Mas digamos, se eu Mas sou tem uma aquelas- cliente de muitas posses e quero decidir um problema fora da minha cidade, eles resolvem ou não? Resolvem. Irene, Se eu tiver bastante dinheiro, eles resolvem. tem solução para tudo. Agora, a solução que o advogado dá para a parte, se a parte aceitar, é simples. O maior problema está nas pessoas que não aceitam o parecer do advogado, do juiz, do médico, vamos dar um exemplo numa outra área. Uma pessoa está com um problema comportamental e precisa necessariamente de ser acompanhado por um médico psiquiatra. Se ele aceitar o tratamento, é tudo muito simples e tudo muito rápido. É só cumprir o tratamento. A mesma coisa o advogado. A pessoa está ali com um problemão. Se ela aceitar o parecer do advogado, a sugestão que o advogado dá para fazer a coisa correta, vai ser simples. Agora, se a pessoa resiste ao parecer, aí vai ficar bem difícil para a pessoa. Não é para o advogado, vai ficar difícil para a pessoa. É porque assim, tem pessoas que acham que contratando um advogado, eles resolvem todos os seus problemas. E não é bem assim. É por isso que até brinquei na chamada. Falem com a minha advogada. Não, Qualquer coisa eu não falo. Falem com o meu advogado. Eu vou dar exemplo de um processo. O processo tem duas partes, autor e réu. Autor e réu tem advogado. Tá? Esse processo vai ser julgado, vai ter uma sentença, onde o juiz vai julgar qual das duas partes tem razão. Tu compreendeu? Os dois têm advogado. Alguém vai ser condenado ou não. O processo vai ser procedente ou improcedente. Então, assim, existe o direito. E é isso que a gente trabalha com o direito. Entendeu? A gente, às vezes, dá pareceres no nosso escritório, só esse processo é meio difícil de ganhar, mas a parte não escuta. A parte, às vezes, ela não compreende, porque ela acha que o fato dela ter contratado um advogado, ela está segura, não existe direito. É onde entra a aceitação ou não. Tá ótimo. Vamos sair agora para o âmbito das pessoalidades. Quais seus planos para os próximos tempos? Digamos, projetos de atuação a curto ou longo prazo? O que vem mapeando a dupla? Certamente trabalham com planejamento, ou não? O que estão pensando para esse ano? Planejamento, Pois não. Enquanto eu tiver vida, saúde, disposição, eu vou continuar na luta. Talvez não com o mesmo ritmo, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que a gente é transparente, isso. Né? Então, vou continuar. Até quando? Não sei. O escritório é quase como um filho na terceira idade, né? A gente quer cuidar, pode ser até uma banca, quem sabe uma banca feminina. Que ótimo. É um sonho. E você, Rosana? O meu projeto hoje, eu penso que... Aliás, eu já deveria ter começado. Eu pretendo escrever um livro, né? Olha que ótimo. Tô dentro. E eu gosto muito... Cuidar um pouco mais da minha parte espiritual, que eu comecei na pandemia. Aí veio esse projeto para ser vice-presidente da OAB. A gente acabou abraçando. A gente se descuida, né? Não dá para descuidar do espírito. E a parte espiritual é uma coisa que eu já trabalho muito, né? Eu sou espírita, eu trabalho essa parte espiritual, mas eu pretendo aprofundar mais. Dei um pouco agora um tempo por causa da vice-presidência da OAB, que é uma coisa que me ocupa muito, então não consigo fazer as duas coisas bem. Então, tô dando prioridade nesse momento para a OAB. Mas não descuido da minha parte espiritual. São projetos, estudos. Tinha uma pós que eu queria começar, já estava tudo certo, em Portugal. Quando estourou a pandemia e a gente não conseguiu, foi tudo cancelado. Estávamos quase malas prontas. Agora que troca governo... É um projeto também que eu pretendo. Mas enquanto vice-presidente eu não consigo me dedicar a muitas coisas, porque esse compromisso com a OAB é uma coisa que demanda tempo. Tá ótimo. Vamos fazer um bate-bola com as meninas, até para nós descontrair um pouco, que eu sei que o assunto é vasto, o assunto é bonito. Precisávamos de uns 5 programas para a gente falar. E eu precisava também estudar mais a fundo, que eu sou uma estudiosa. Quando eu falo do assunto, eu gosto de pesquisar mais, entendeu? E eu não tenho tido, porque agora eu estou cuidando da minha mãe.
Eu fiquei com a parte administrativa. Que é uma missão também, então né? tem que correr muito com as coisas da mãe. Também tenho já o marido idosinho, tadinho, ele me mata. Mas é tudo assim um pouco, né, na vida da gente. Então, eu gostaria de fazer outro programa, daí eu vou bem mais a fundo. Porque às vezes fico com medo de falar uma coisa, a gente não pode falar daquilo que não conhece totalmente, né? E realmente, a advocacia eu acho bonito. Eu tive um tio advogado, tive um irmão advogado. Me diga aqui uma coisa, vamos descontrair? Estou feliz quando? Quando as minhas filhas estão saudáveis e felizes. Ah, que bom. Estou feliz quando? Quando a família está junto. Quando estão lá em casa. Ah, que bom. Passando o final de semana, fazendo um churrasquinho. Eu estou feliz. Dia da semana? Domingo. Quinta. Tu gosta de domingo? Adoro. Eu não acredito que tu gosta de domingo. Ela já vai na missa. Quinta-feira eu gosto. Até hoje. Nosso dia. O meu dia, eu ainda gosto da sexta. Que a sexta não tem nada demais, né? Mas não sei por que a sexta é sexta. A gente fica com uma euforia diferente. A gente já fica... Agora diz que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Mas como nós não estamos mais na pista, nós não esperamos muito do sábado. A não ser uma boa noite de descanso. Um amor para a vida inteira. Filhos, né? Vou insistir nos filhos, porque o amor... Minha profissão também é um amor para a vida inteira. Porque quando a gente faz alguma coisa que gosta, sim, a gente faz com prazer. Um amor para a vida inteira, dona Neura? Deus. Sim. Filhos e netos. Que lindo. Democracia. Lutando sempre, né? Eu tenho saudade da nossa democracia passada, que a gente poderia falar dos nossos modelos, né, das nossas políticas. A gente podia demonstrar. Decorar nome de ministro. Eu venho de uma época que a gente lutou pela democracia, né? Porque a gente vivia numa ditadura. Então, eu tenho independente de qualquer situação partidária, eu tenho saudade do tempo que a gente poderia conversar sobre política. Hoje a gente não consegue mais conversar sobre política sem perder muitos amigos. É verdade. Como mudaram, né? Mudaram. Criciúma. Meu berço, né? Tenho saudade da Rua Santa Catarina, quando tinha era o limite do centro para o bairro Michel. Ali a rua era fechada, então a gente brincava Santa na Catarina. Rua. A Mirsa Martins Becker. Eu mando um abraço para ela. Era minha vizinha, a Raquel, que ainda conversamos. Então era imediações do Cavalar? Do campo do Criciúma. Campo do Criciúma. Rua que ia para o campo. Então, aquela rua tem muita saudade. Tem o escritório ali ainda, mas hoje está bem diferente. Assembleia. Criciúma, para mim, é uma das melhores cidades para viver. Mas tu não é natural daqui, né? Não, eu sou de Porto Alegre, mas tu é gauchinha, tu é gauchinha. Vim para cá com um ano e pouco. E cada vez que eu viajo, eu volto para Criciúma e disse, gente, a gente vive num oásis. Porque é uma cidade pequena, mas ela tem uma mentalidade um pouquinho maior do que a extensão dela. É uma cidade limpa. Tenho minhas reservas. Não, ela tem. Não, tem muita gente de cabeça aberta. Só eu porque... acho Criciúma fantástica. Uma viagem, uma música e uma breve mensagem de cada uma. Uma viagem, dona Neura. 2014, Israel, Jordânia, Terra Santa. Gostou mesmo? Gostei, é bonito? Amei. Não é triste? Depende o teu olhar, né? Sim, eu já não ia pra essa terra. Eu achei assim, olha... Eu já ia pra New York. Mas aí eu já fui, mas assim, é muito concreto, é muito consumo, sei. muito comércio, e assim, aquilo não... Sinceramente, Nova York não me fez, assim, emoções como eu tive. Mas eu tenho um sonho com meu marido nascer em Nova York. Uma música. Do Alceu Valença. Eu não Pode sei. Pode mandar que eu canto. A música que embalou o parto da minha neta. E aí, se eu cantar um pedacinho, eu vou chorar. Tá ótimo. A música do Alceu Valença. Alceu Valença. E tu, amiga, uma viagem? Uma viagem. Eu vou, na verdade, falar duas viagens. Não vale o farol.
Não, Vale Farol. A primeira, El Calafate, foi final do ano agora. Conheci o Glacial Perito Moreno, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E a segunda já faz algum tempo, mas é inesquecível, as Cataratas do Iguaçu. As cataratas. Porque assim, é uma energia tão grande, que eu senti naquele lugar, energia da natureza, que é inesquecível. Eu pretendo voltar várias vezes. Que ótimo. Uma mensagem, dona Neura. Pode olhar para aquela câmera. Olhe para a sua câmera. Essa aqui, ó. E fale. Considerando todo o contexto da nossa conversa. Pois não. E que as moças, as mulheres, hoje, reflitam bem nas suas decisões. Muito. De relacionamentos, casamentos, namoros. E depois tenham a coragem de decidir e pensar em preservar o seu emocional, a sua saúde física, mental, porque essa violência doméstica está endêmica, né? Está endêmica. Muito bem, muito boa. Coragem. Ótimo. Eu digo sempre que tenham coragem, tanto para seguir adiante também, que às vezes uma decisão, uma quebra de relação que não é o que a gente deseja, mas se acontece, a mulher, para se reestruturar, ela leva mais tempo, é mais sofrido, né? Então que elas tenham coragem de tomar as decisões, mas coragem também de seguir adiante e buscar sempre o seu espaço, o seu lugar como mulher, não como vamos dizer que se sobressai, não é essa a questão, mas assim, que ela se sinta bem consigo. Ótimo. Rosana? Eu vou nessa linha da Neura, mas eu vou falar com os parentes, com os vizinhos, né? Aquele pessoal que identifica uma violência doméstica, mas ele não quer se meter, ele não quer conversar. E é difícil a gente tocar nesse ponto, é difícil a gente conversar, né? Tem medo de se envolver, mas a omissão também é crime. Tu presenciar uma violência doméstica e tu não fazer nada, tu tá participando daquele crime. Então assim, ó, escutem as suas amigas, escutem, às vezes elas não falam, mas analisar os momentos, identificar uma agressão psicológica, que às vezes as pessoas acham que uma agressão psicológica não é crime, é crime também. Faz parte do rol dos crimes da Lei Maria da Penha. E briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Porque a gente pode salvar uma vida, a gente pode salvar uma família, a gente pode evitar um feminicídio. Então é com o vizinho, é com o parente, é com o amigo que às vezes não quer se meter, porque é muito delicado esse assunto. Eu peço que converse com as pessoas que você acha que sofrem a violência doméstica, e você pode denunciar também. Eu sempre cito a dona... ótimo, Rosana. A dona Maria Tereza Conte, nas palestras no Cursilho, ela dizia assim, que a pessoa chega... na minha casa eu cuido dos meus. Eles que se viram, eu cuido dos meus. Negativo. O teu filho vai sair porta fora amanhã ou depois, vai se relacionar com todos. Então, não é. Gente, agradeço honradamente a presença das senhoras. Podem ficar sentadinhas aí. A hora que quiserem, voltem quando quiser. E para vocês de casa... tá? Muito obrigada, queridas. Para vocês de casa, vou dizer até semana que vem e deixar uma mensagem bem objetiva. A matemática da vida é simples e exata. Se não acrescenta, não faz falta. E aqui a gente só traz gente que acrescenta. Muito obrigado, muito boa noite e até quinta que vem. Fiquem com Deus. Pode apostar o que eu quero, o que eu preciso, na palma da mão com a Adelino. Online, digital, segurança e conforto sem sair do quintal. Online, vem navegar.
Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação Multi-Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade. Alcino Zanata Ferragens, as melhores ferramentas, ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. Alcino Zanata Ferragens, 74 anos no comércio de Criciúma, credencia a qualidade de produtos e bons serviços. Faça-nos uma visita. Relembrando e valorizando personalidades de grande importância. O programa Fatos e Boatos com Irene Costa. Oferecimento: distribuidora de alimentos Pão Quente, Rua Duarte da Costa, próximo à Prefeitura de Criciúma e Litorânea H.